Finalmente aqui está o vídeo que vocês me pediram sobre tudo sobre Cecil Sigmund, avisando que são todas as informações da Wikifandom de ReZero e não há necessidade alguma de acrescentar mais algo, já que todas as informações sobre Cecil estarão aqui. E se você quiser saber mais sobre o arco em que ele aparecerá, deixarei a playlist de resumos aqui na descrição e também no card aparecendo. Cecil Sigmund, também conhecido como Relâmpago Azul, é o atual primeiro general divino do Sagrado Império de Wallachia, e atuou como espada do Imperador Sua Majestade Vicente Wallachia, até que o Imperador foi forçado a renunciar. E em algum momento, entre o arco 4 e 7, ele é saudado como o indivíduo indiscutivelmente mais forte do Império entre os espadachins mais fortes do mundo. Apesar de ainda não ter estreado formalmente na história principal até este momento, Cecil desempenhou um papel fundamental em ReZero, especialmente na história paralela Royal Selection Prequel, Reinhard vs Cecilius, e ele também foi mencionado na história principal por Ran e também por Julius, durante os eventos do Arco 6, onde ele é apontado como um dos 3 únicos indivíduos do mundo que são tão fortes quanto o Santo da Espada da geração atual. A aparência. Cecilius é um homem jovem com cerca de 20 anos de idade, que costuma se destacar com uma estranheza para quem o vê. Seus olhos azuis emitem uma aura bastante divertida e descontraída, juntamente com seu longo cabelo azul escuro que ele amarrou bagunçando seu rabo de cavalo, fazendo Cecilius emitir uma aura bastante misteriosa. Para exemplificar ainda mais sua personalidade confusa, vários fios de cabelos compridos podem ser vistos cobrindo um lado direito do seu rosto, embora não na medida em que seu olho direito esteja obscurecido de alguma forma. Completamente oposto à sua verdadeira natureza, as características faciais de Cecilius são suaves o suficiente para que, quando combinadas com sua estrutura esbelta, ele possa ser erroneamente identificado como uma mulher se alguém olhar rapidamente para ele. No lado esquerdo do rosto, logo abaixo da boca, Cecilius tem uma verruga perceptível. Embora ele fosse o maior guerreiro de Wallachia, o Raio Azul usa roupas comumente encontradas no oeste dos estados da cidade de Cararaque. No caso, para quem não se lembra onde é Cararaque, é basicamente onde a Libel apareceu, e quem sabe eu trago um vídeo sobre ele também. Cecilius se apaixonou pelas roupas e fez algumas sob medida para ele usar no dia a dia. Sua roupa consiste em um kimono rosa pêssego suave com um padrão de névoa roxa ao longo de sua superfície inferior, um aori azul brilhante que repousa sobre seu kimono com um par de padrões em forma de diamante branco em seus seios e um par de sapatos de mão, feito de madeira, sandálias nos pés que ele tira durante as batalhas mais sérias. Uma faixa branca também pode ser vista amarrada na cintura que mantém suas lâminas presas ao seu lado, e como Cecilius tem mais de 2 lâminas, as katanas penduradas em sua cintura costumam mudar de posição. A combinação de sua aparência jovem e estranho senso de vestimenta podeira, à primeira vista retrata a imagem de um menino brincando de se fantasiar, desconsiderando completamente sua personalidade cruel e muitas vezes brutais. Além de que, também é bastante vulgar a sua aparência como um dos generais divinos. Embora isso realmente não faça muita diferença, afinal Yorna também usa o kimono, mas tudo bem. Personalidade. Embora considerado uma pessoa bastante charmosa e descontraída, como membro mais forte dos 9 generais divinos, Cecilius é incrivelmente orgulhoso da sua posição a ponto de acreditar que deveria ser o centro do universo, e portanto, receber atenção e elogios o tempo todo, o que por sua vez muitas vezes resulta com ele desprezando outras pessoas e tratá-las como seres inferiores. Ele também se mostrou extremamente infantil, reagindo exageradamente a coisas pequenas e insignificantes que muitas vezes irritavam Sua Majestade Vicente. Apesar disso, ele é uma pessoa absolutamente leal ao Imperador, referindo-se a si mesmo como a sua espada, e é quase impossível subordiná-lo. Embora ele raramente leve seus oponentes a sério, ele se mostra excessivamente apaixonado por lutar, pois ficou exaltado ao ver o quanto habilidoso Julius Ciucurius era quando o atacou, após sua derrota inicial contra o Santo da Espada Van Astra. Cecilius havia feito um grande esforço para invadir ilegalmente as fronteiras fechadas com o Império, a cumprir seu desejo de apenas lutar contra o famoso Santo da Espada mais uma vez, para finalmente derrotá-lo e provar sua superioridade. Embora apesar de sua arrogância e infantilidade, após seu duelo com Reinhard, ele admitiu que Reinhard era um oponente incrivelmente difícil e muito mais forte. Em vez de ficar de mau humor em seu fracasso, decidiu se esforçar e fazer o seu melhor para um dia superar o Santo da Espada. Ele também está implícito como um frete quando disse aos bandidos que o atacaram que ele fica muito mais feliz em dar sua assinatura se fossem mulheres. Isso é um pouco estranho, eu sei. Ele também se mostra muito generoso quando ele deu à dona de um restaurante muitas moedas sagradas e dizendo que mereceu. É meio estranho, ele faz coisas boas, às vezes ele parece um pouco perturbado, mas é assim mesmo, ele possui uma personalidade bastante confusa. Seu único objetivo é alcançar a Espada Celestial, o título que é feito para o espadachim mais forte existente. Ao contrário da crença comum, se isso significasse alcançar a Espada Celestial, ele facilmente iria contra a palavra de Sua Majestade Vicente Wallachia. Além de que, para alcançar essa espada, ele precisaria
precisaria matar um número grandioso de pessoas, então mesmo que ele precisasse matar todas as pessoas do mundo para alcançar essa espada, ele o faria com toda certeza. Relacionamentos. Nesse caso, sobre Cécilos, não existem muitos relacionamentos significativos. Ele, como uma pessoa em desordem, não possui relações que beiram ao senso social. Ele segue as ordens do imperador, mas seus atos são de uma irresponsabilidade. Ele aceita a moradia e atura a general divina Arakia, embora ela vive constantemente tentando matar dentro de sua própria casa. E já pertenceu também ao grupo de Pleiades de Natsuki Subaru, no If Oboreru. Apenas existe uma relação simpática de competição entre ele e Reinhard, sobre o qual é mais forte do que ele, embora facilmente ele mataria se ele pudesse. História. Bem mais de 10 anos atrás, Vincent entrou em contato com o jovem Cécilos e o colocou sobre a sua asa ao reconhecer sua destreza insana com uma lâmina. A partir dali, Cécilos atuou como a espada de Vincent. História paralela de Crimson Afterglow. Aproximadamente 7 anos antes do início da história principal, Vincent e o resto dos filhos de Drizen Volactia entraram em uma competição conhecida como a Cerimônia de Seleção do Imperador, na qual eles se matavam com o único objetivo de sobreviver e reivindicar o título de 77º Imperador de Volactia. Durante esses tempos perigosos, Vincent costumava empregar Cécilos em diferentes missões. Na maioria das vezes, eram assassinatos encomendados. Um evento em particular catapultou o nome de Cécilos entre as fileiras dos mais temidos e renovados espadachins vivos, Lamia Godwin e Prisca Benedict. Lamia comandou seu exército conhecido como Prunicorps para cercar a entrada da mansão. Como contramedida, Vincent empregou seu único espadachim, Cécilos Sigmund, e sozinho massacrou todo o exército que contava com dezenas de pessoas. A palavra de um massacre unilateral logo se espalhou para todo o Império e logo chegou aos ouvidos dos países e reinos vizinhos também, gravando para sempre o nome do Raio Azul na história. Anos durante o governo de Vincent. Alguns anos antes da história principal, Cécilos foi encarregado de escoltar um comboio em Volactia e atuar como guarda-costas de uma pessoa importante, a mesma pessoa que Elsa Grandhead foi enviado para assassinar. E Cécilos saiu vitorioso facilmente, mas escorregou e deu a Elsa a oportunidade de matar a pessoa no qual ele estava encarregado. Logo após a morte da família real de Lugnica, cerca de 4 a 5 meses antes do início da história principal, Reinhard von Astra, Julius Julculius e Ferris acompanharam 2 membros em uma missão diplomática à Volactia para negociar um pacto de não agressão entre o reino do Império e o reino de Lugnica. Após uma reviravolta sem precedentes de eventos que levaram os 3 guardas reais e Vincent a escaparem para uma floresta próxima, Cécilos foi despachado e ordenado a recuperar o imperador e matar os assassinos enviados. Depois de localizar o trio de Julius, Ferris e Vincent, Cécilos começou seu confronto com o Cavaleiro de Espíritos, Julius Julculius. Segundos antes de terminar a luta e decapitar o Cavaleiro Julius Julculius, Reinhard veio em socorro e rapidamente derrotou o Raio Azul com um único chute no pescoço. Cécilos e os 2 generais divinos que o acompanhavam recuaram depois disso. Nem eu chegaria perto, meu Deus do céu. Aproximadamente um mês após o incidente imperial, Cécilos foi enviado uma missão secreta para assassinar ou trazer de volta o perpetrador que queria tomar o trono de Volactia nos eventos da diplomacia imperial do derramamento de sangue, Grimhard Hallstor. Em sua viagem não anunciada ao reino de Lugnica, Cécilos encontrou Julius e Ferris. Depois de trocar palavras com uma boa xícara de chá, Cécilos pediu sua ajuda, pois ele queria a oportunidade de lutar contra o Santo da Espada de verdade. Depois de inicialmente se recusarem a ajudá-lo, Julius e Ferris decidiram que iria dizer aonde estava o Santo da Espada para o Raio Azul, para evitar mais derramamento de sangue desnecessário. E ao perceber que não havia como derrotar ele passou os próximos dias na casa de Julculius, onde passou seu tempo conversando com Joshua Julculius, afiando suas habilidades de espadas. Não muito tempo depois, Cécilos fugiu em busca do traidor Volactiano. Isso não levou mais do que algumas horas para poder localizá-lo, matar seus guardas e depois decapitá-lo. Ou assim teria feito se Christian Gold, o general divino, enviado para ajudar Cécilos a recuperar Gandalf, não o interrompesse. Após sua missão bem sucedida, eles estavam se preparando para retornar ao Império quando chegaram as notícias do retorno do Santo da Espada, e Cécilos finalmente teve a oportunidade de enfrentar o oponente mais poderoso do mundo, Reinhard von Astra com sua espada do dragão Raid desembainhada e Cécilos Sigmund com seu amado Murasame e Masayumi lutaram. Ambos sobreviveram à batalha que resultou em um empate, que mais tarde foi confirmado que o Santo da Espada havia ganhado. Habilidades. Velocidade extraordinária. Cécilos é capaz de se mover tão rápido quanto um relâmpago, superando os sentidos humanos e sendo capaz de atravessar os postos de controle sem ser notado.
Quando sério, ele remove seu Zori antes de correr e é capaz de superar a velocidade de um raio. Esgrima extraordinária. Céciros é extremamente habilidoso com a espada, utilizando sua velocidade e reflexos desumanos, e Céciros pode se mover em uma velocidade vertiginosa, circundar seus inimigos e derrubá-los com golpes extremamente precisos e poderosos. Nota-se que a maioria dos oponentes não consegue bloquear mais de um de seus ataques meio sérios, e quando Julius conseguiu bloquear todos os 7 golpes, Céciros ficou genuinamente impressionado e decidiu levá-lo um pouco mais a sério. Quando sério, ele pôde se mover em tal velocidade que seus oponentes pensam que estão lutando contra centenas de clones de Céciros ao mesmo tempo, graças à combinação de seu talento insano de espada, velocidade desumana e katana afiadas. Céciros, no início da adolescência, matou sozinho o exército inteiro que foi enviado para matar Vicente Wallachia, cerca de 7 anos antes do início da história principal, e superou Wilhelm van Astra em seu auge, o que é um feito surpreendente, considerando o fato de que Wilhelm foi amplamente reconhecido como o espadachim indiscutivelmente mais forte da sua época. Intuição extraordinária. Céciros tem uma intuição incrível, que lhe permite descobrir a condição de Joshua em apenas alguns minutos pela maneira como ele anda. Equipamento. Céciros empunha 2 katanas em uma bainha vermelha e outra azul, respectivamente, que ele geralmente mantém na cintura. Sua principal katana é chamada de Murasame, que também é conhecida como Find Sword, e sua segunda katana é chamada de Masayumi, que também é conhecida como Dream Sword. Essas são suas melhores espadas e segundas melhores espadas, mas ele também possui uma variedade de outras, pois colecioná-las é também seu hobby. Sua quinta melhor espada foi quebrada por Julius. Individualidade das espadas. A espada demoníaca, também conhecida como Murasame, é a espada classificada como uma encantada e tem uma história muito longa e celebre. Por ser uma espada mágica, requer sacrifício e sangue para satisfazer sua fome de violência. Em outras palavras, o dono da Find Sword deve utilizá-la como uma ferramenta de morte com bastante frequência. Diz-se que essa espada é capaz de matar até coisas invisíveis simplesmente tocando-as. De acordo com Julius, mesmo quando embanhado, Murasame emite extrema crueldade e sede de sangue. A Espada dos Sonhos, também conhecida como Masayumi. A espada é classificada como uma espada encantada, assim como Murasame tem um passado longo e celebre. Por ser uma espada mágica, requer sacrifício de sangue e satisfazer sua fome de violência. Em outras palavras, assim como a outra espada, o dono da Espada dos Sonhos, ao utilizá-la, também deve considerar uma ferramenta de matar com bastante frequência. Diz que a espada corrói a alma do seu portador, e de acordo com Julius, mesmo quando é banhada, Masayumi, assim como Murasame, emite extrema crueldade e sede de sangue. Poder imenso. Céciros é extremamente poderoso, e ele é conhecido em todo o mundo como um dos mais poderosos espadachins vivos. Como um mero adolescente, ele sozinho massacrou um exército inteiro. Céciros é dito ser capaz de derrotar a geração anterior do Santo da Espada Teresia van Astra, com relativa facilidade, ao lado do Admirador de Kararagi e do Príncipe Louco de Gutesco. Ele é uma das 3 pessoas que estão em torno do nível de poder de Reinhard e fez com que o último desembainhasse a sua Espada do Dragão, que basicamente quase nunca é desbanhada. Curiosidades. Céciros Kimondi é provavelmente responsável por mais morte do que qualquer outra pessoa no mundo de ReZero. Ambas as katanas de Céciros são categorizadas sobre as chamadas 10 espadas do poder, um grupo de 10 espadas incrivelmente poderosas espalhadas pelo mundo. Céciros é dito ser capaz de derrotar a geração anterior do Santo da Espada, Teresia van Astra, com relativa facilidade. Ele afirmou ser tão poderoso que facilmente seria capaz de massacrar todo o país de soldados se tivesse a chance, e olha que ele faria. Céciros ordenou que seu kimono fosse feito sob medida para ele depois que ele se apaixonou pelo tipo especial de cultura e traje que se podia encontrar em Kararagi. Como a pessoa mais forte de Wallachia, Céciros tem uma renda considerável. Infelizmente, porém, ele gasta a maior parte do tempo para sua diversão e hobbies. Seu maior hobby é colecionar espadas de todo mundo, antigas ou novas. Naturalmente, Murasame e Masayumi são as espadas mais premiadas e ele gasta bastante parte de sua renda na manutenção delas. Devido a gastar a totalidade de sua renda em espadas, Céciros é forçado a viver em um barraco degradado, situado no terreno privado de Arakia. Além disso, ele é forçado a ficar lá para que Arakia possa lutar com ele sem causar muito dano. Apesar dos equívocos comuns, o autor afirmou que Céciros sobreviveu aos eventos da história do Boreru If. Depois que Reinhard quebrou as 2 katanas de Céciros, o Raio Azul decidiu escapar com vida, efetivamente tornando-o um dos poucos sobreviventes da facção de Pleiades. Ele nunca recebeu educação formal e não tem intenção de aprender coisas. Isso fez com que ele não confiasse em suas habilidades de pensamento. Segundo o autor, Céciros provavelmente aparecerá na história principal.
Apesar de ser o mais forte da nação e o primeiro general divino, Céciros também detém uma autoridade minúscula, em comparação com os outros generais, que alcançou seu posto superando todos e tudo em combate, ao contrário de outros como Shiza Gold. Embora ainda não confirmou, a história paralela de Vincent implica fortemente que Leonan Sigmund foi de fato quem descobriu e treinou o espadachim mais forte do Império, Céciros Sigmund.